A passagem de hoje é 2 Samuel capítulo 16, versículo 20, até capítulo 17, versículo 14. Vamos ler juntos. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim, todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então, ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Husai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido nalguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida, desmaiará. Porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então, disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Amém. No domingo passado, como vimos juntos, Absalão se levantou em rebelião contra Davi. Ele não fez isso de repente. Durante 4 anos, ficou junto à porta da cidade, ouviu o povo, conquistou o coração de Israel, e depois disso, tomou Jerusalém. No fim, Davi precisou fugir de Jerusalém por causa do próprio filho. Mas naquele momento de crise, havia uma ameaça ainda maior, escondida diante de Davi. Essa ameaça era Aitofel. Ele tinha sido o conselheiro mais confiável de Davi. No entanto, agora estava do lado de Absalão. Então surge uma pergunta: por que Aitofel traiu Davi? A Bíblia não explica diretamente por que Aitofel se juntou a Absalão. Porém, por meio de outras passagens, podemos deduzir algo. Em 2 Samuel 23:34 aparece o nome do filho de Aitofel, Eliã. E em 2 Samuel 11:3, Batseba é apresentada como filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Em outras palavras, Aitofel era avô de Batseba. Quando pensamos nisso,
podemos imaginar a profundidade da ferida que o pecado de Davi com Batseba e a morte de Urias deixaram nele. É provável que essa tenha sido a razão pela qual ele se uniu a Absalão. Além disso, 2 Samuel 16:23 diz que o conselho de Aitofel era considerado como se alguém consultasse a palavra de Deus. Ele era um estrategista extraordinário. E agora, esse Aitofel estava levantando uma estratégia para derrubar Davi. Para Davi, a situação parecia impossível de vencer. Era uma crise de vida ou morte. Por meio do texto desta madrugada, queremos olhar para Davi nesta crise e para os acontecimentos ao seu redor. Queremos ver como Deus agiu por Davi quando ele estava diante de uma ameaça tão poderosa como Aitofel. E queremos ouvir o que isso nos diz hoje. Vejamos 2 Samuel 17:1 e 2. Aitofel diz que escolheria 12.000 homens. Sairia naquela mesma noite em perseguição a Davi, atacaria quando ele estivesse cansado e fraco, causaria terror, faria o povo fugir e mataria somente o rei Davi. Amém. Como mencionei no início, quando observamos o plano de Aitofel, vemos como ele havia preparado tudo de modo minucioso. Seu plano continha 3 elementos centrais de uma estratégia militar clássica. Primeiro, havia uma força esmagadora. Segundo o texto, 12.000 homens seriam mobilizados para capturar Davi. Naquele momento, é provável que as forças de Davi não passassem de 2.000 homens. Isso mostrava uma superioridade numérica de pelo menos 5 vezes. Talvez os soldados de Davi se sentissem tomados de medo apenas ao ouvir o número de 12.000. Segundo, havia o elemento da surpresa. Aitofel propôs atacar Davi naquela mesma noite. Davi e seus homens haviam fugido de Jerusalém às pressas. Estavam cansados, abalados e vulneráveis. O plano de Aitofel era atingir exatamente esse momento de maior fragilidade. Terceiro, havia um objetivo muito claro: matar somente Davi. Se Davi fosse morto, o povo que o seguia se dispersaria, e a rebelião terminaria naturalmente. Era isso que Aitofel propunha a Absalão com muita precisão. Se esse plano de Aitofel tivesse sido realmente adotado, tudo o que Davi tinha poderia ter sido completamente quebrado. Aos olhos humanos, Davi estava indefeso diante da estratégia de Aitofel. Ele estava fugindo, seu exército era inferior, e o melhor estrategista estava do lado do inimigo. Por qualquer ângulo, parecia que Davi não poderia vencer. A expressão crise de vida ou morte era perfeitamente adequada. Amados irmãos, em nossa vida também podemos encontrar situações assim. Há momentos em que enfrentamos problemas que parecem impossíveis de resolver. Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde ou uma crise nos relacionamentos. Quando chega uma crise que não conseguimos suportar por nossa própria força, parece que não há saída diante de nós. É como Davi diante do conselho de Aitofel. Aos olhos humanos, não há caminho visível, mas é exatamente para pessoas que estão em dificuldades assim que o texto de hoje fala com clareza. Continuemos em 2 Samuel 17:7 e 8. Husai diz a Absalão que, desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. E acrescenta que o pai de Absalão e seus homens são guerreiros, estão furiosos como uma ursa no campo privada de seus filhotes, e que Davi é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Amém. Da perspectiva de Davi, era uma crise de vida ou morte. Da perspectiva de Absalão, era uma oportunidade perfeita. E a chave de tudo estava no conselho de Aitofel. Mas então, de repente, aparece uma pessoa. É Husai. Quem era Husai? Ele era homem de Davi. Ele pertencia ao lado de Davi. No entanto, agora está diante de Absalão, apresentando sua própria estratégia. Como isso aconteceu? Quando Davi deixou Jerusalém, por causa da rebelião de Absalão, Husai, o arquita, veio ao encontro de Davi. Mas Davi lhe disse que não o acompanhasse. Em vez disso, deveria voltar, fingir que havia passado para o lado de Absalão,
e destruir o conselho de Aitofel. Husai ouviu essa ordem, entrou em Jerusalém e se juntou ao acampamento de Absalão. E hoje no texto, ele apresenta seu conselho a Absalão. A resposta de Husai foi excelente. Ele apontou que Aitofel havia subestimado Davi. Davi era um soldado experiente. Seus homens eram guerreiros furiosos, como uma ursa que perdeu seus filhotes. Se Absalão tentasse um ataque repentino e sofresse um contra-ataque, a notícia se espalharia, e o exército de Absalão desmoronaria. Husai não parou ali. Ele apresentou uma alternativa. Disse que todo Israel, desde Dan até Berseba, deveria ser reunido e que o próprio Absalão deveria liderar o exército e sair contra Davi. A proposta de comandar pessoalmente o exército abalou o coração de Absalão. Mas precisamos prestar atenção a um fato. Se avaliarmos friamente, o plano de Husai era inferior ao plano de Aitofel. Reunir um grande exército exigiria muito tempo. Durante esse tempo, Davi poderia fugir mais longe e preparar uma defesa. Estrategicamente, o plano de Aitofel era muito superior. Mesmo assim, Absalão e os anciãos de Israel decidiram que o plano de Husai era melhor do que o de Aitofel, e seguiram esse caminho. Então, por que Absalão fez uma escolha tão tola? Encontramos a resposta em 2 Samuel 15:31. Quando Davi ouviu que Aitofel estava entre os conspiradores, ele orou: Senhor, frustra o conselho de Aitofel. Davi pronunciou essa oração enquanto fugia de Absalão. Era uma oração curta, quase um suspiro. Não era uma oração longa, feita em um lugar tranquilo. Era um clamor urgente no caminho da fuga, mas Deus respondeu a essa oração. No lugar que Davi não via, e de uma maneira que Davi não conhecia, Deus já estava trabalhando. Deus agiu por meio de um homem chamado Husai. Amados irmãos, Deus já está trabalhando onde não vemos. Mesmo uma oração curta, como um suspiro no caminho da fuga, Deus ouve e responde. Ainda que não vejamos saída, Deus pode já ter preparado um Husai em nossa vida. Pode ser uma pessoa que ainda não encontramos, um caminho que ainda não vimos. Deus já preparou aquilo. De maneiras que não conhecemos, por meio de pessoas que não esperamos, Deus já está se movendo. Continuemos em 2 Samuel 17:14. Absalão e todos os homens de Israel disseram que o conselho de Husai, o arquita, era melhor do que o conselho de Aitofel. E o texto explica. Isso aconteceu porque o Senhor havia ordenado que o bom conselho de Aitofel fosse frustrado, para trazer o mal sobre Absalão. Amém. Este único versículo atravessa todo o texto de hoje. Como vimos, humanamente não há explicação para Absalão escolher o plano de Husai. O plano de Aitofel era claramente superior. No entanto, o texto declara de modo claro: o Senhor havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel. O estudioso do Antigo Testamento Robert Bergen interpreta esta cena assim: isto foi uma intervenção direta de Deus. O que isso significa? Significa que, por mais excelente que seja a sabedoria humana, por mais forte que seja o poder humano, ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou. No texto de hoje, Davi está fugindo e nada pode fazer. Mas Deus governa todas as circunstâncias. No fim, quem decide é Deus. Amados irmãos, como está a nossa situação hoje? Você está diante de um problema que não consegue suportar com sua própria força? Está em uma situação em que, por mais que pense, não consegue ver saída? Davi também estava assim. Ele estava fugindo e não podia fazer nada. Mas a autoridade decisiva da história estava nas mãos de Deus. O mesmo acontece com nossos problemas. Por mais fortes que pareçam, todos estão nas mãos de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus determinou. Vamos concluir a mensagem. O texto de hoje é a história de Davi diante de um plano perfeito. O plano de Aitofel não tinha brechas. Aos olhos humanos, Davi não poderia vencer.
mas Deus já estava trabalhando. Por meio de Hussai, Deus moveu o coração de Absalão e dos anciãos de Israel, e assim desfez o plano perfeito de Aitofel. No fim, a autoridade decisiva da história pertencia a Deus. Por isso, que esta madrugada seja um tempo em que coloquemos diante de Deus aquilo que não conseguimos resolver. Ainda que haja uma dificuldade como Aitofel, ainda que exista um problema difícil demais para a nossa força, lembremo-nos de que a autoridade da história pertence a Deus. Lembremo-nos de que esse Deus governa o nosso dia. Que a graça de entregar tudo a Deus esteja com todos vocês. Que a oração de Davi se torne a nossa oração. Senhor, frustra o conselho de Aitofel. Creio que o Deus que respondeu a essa oração de Davi também responderá às nossas orações hoje.